Então, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, né, Carlos, vim pagar uma folhinha do meu talão de dívida, né? O que isso significa? Que, na verdade, a gente que está aqui, né, que vem, assume a responsabilidade de tentar falar um pouquinho sobre a doutrina, tem talvez o maior compromisso que vocês, né, de poder compartilhar com vocês aquilo que a doutrina nos traz. Então, é importante saber que aquilo que a gente traz aqui não é meu, não é do Carlos, não é de cada pessoa. Eu vi que vai ter o Vanderlei também aqui, né? Semana passada teve o Vanderlei, a Tati e o Carlos, falando de temas tão importantes, né? Como renovação, perguntas que Jesus nos fez, razões para perdoar, que eu vou tentar falar um pouquinho hoje, esperança e indulgência. Então, vocês vejam que assim a gente vira o ano e a gente está falando sempre e mais ou menos das mesmas coisas, né? Porque essas são as nossas necessidades. E a gente vai repetir, sim, a gente vai repetir. Eu falava com o Carlos antes que nós, enquanto trabalhadores espíritas, a gente muitas vezes acha que já passou de certas fases, assim, que já está dominando certos assuntos, que já está dando conta dos sentimentos da gente. Mas, no finalzinho de setembro desse ano, eu vou colocar uma situação pessoal minha muito rápida, mas só para dizer para vocês o quanto mexe com a gente quando as coisas acontecem com a gente, né? A minha mãe, com 91 anos, teve um problema, foi hospitalizada no finalzinho de setembro, dia 29, saiu do hospital dia 5 de novembro, isso foram uns 40 dias, né? E nesses 40 dias eu fiquei indo e vindo, de Caxias a Garibaldi, porque eu só tenho uma irmã, né? Então o compromisso era meu e dela. A gente teve uma pessoa importante nesse período que ficava com a minha mãe de noite, coisa que a gente não ia conseguir fazer. E no dia 5 de novembro, então, ao invés de levar ela para casa, a gente teve que levar ela para uma clínica. A Ledi sabe, eu trabalhei 13 anos na casa de repouso, eu achei que eu ia tirar de letra essa situação, não é? Só que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Não levar minha mãe para a casa dela, e sim levar ela para uma clínica muito boa, que aí eu aprendi que eu tenho que ter o sentimento de gratidão, de entender que bom que ela pode estar bem cuidada nesse lugar. E aí eu repensei também, assim, às vezes que eu questionei os meus primos de colocarem as minhas tias em clínicas ou casas de repouso, achando que eu era muito dona da verdade, né? Até o dia que eu precisei tomar essa atitude. Eu e a minha irmã, junto com a minha mãe, lúcida, tivemos que decidir juntas que ela não tinha como ir para casa, porque como ela estava pesando 33 quilos, ela precisou colocar uma sonda e até hoje ela recebe alimentação 4 vezes por dia por essa sonda. Então, nesse período, nessa situação, eu pude experimentar vários sentimentos que eu já vim aqui falar, Carlos, né? Achando que eu sabia um pouco daquilo. E, na verdade, quando a gente passa por aquela situação, e não é à toa que a gente precisa passar por certas situações, porque realmente, às vezes, é o único jeito que a gente tem de aprender. Então, nessa situação que eu vivi, que milhões de pessoas devem estar vivendo isso nesse momento, que não foi pior para mim, né? Graças a Deus a gente teve sempre o apoio espiritual. Eu sabia que na hora que eu estava orando ali com ela, ela estava recebendo ajuda, ela e todo o hospital. Mas eu confesso para vocês que vários sentimentos, como esses temas que vão ser abordados e já foram abordados aqui, e inclusive o que eu vou falar hoje de noite, tentar falar, ficaram me instigando muito, assim, o quanto realmente tu entendeu isso, o quanto realmente tu acha que é compreensível, o quanto realmente tu acha que tem força, o quanto tu acha que pode julgar os outros, né? Então, eu estou aqui humildemente dizendo que eu tive que aprender do pior jeito, que é sofrendo. Que às vezes é a única forma realmente que a gente de fato entende.
Porque eu trabalhei com a Ledi na casa de repouso. Eu falava com os familiares, eu cobrava a visita deles, eu ligava e dizia, olha, se teu pai não foi bom no passado, agora não importa, é agora que tu tem que lidar, né? E quando eu me vi nessa situação, é como se aqueles 13 anos, Ledi, eu tivesse, nessa minha situação pessoal, eu tivesse aprendido muito mais de sobra do que os 13 anos. Por quê? Porque eu senti, porque eu vivi essa situação na carne. Então eu entendi que realmente tem situações que não adianta a gente só ler, só estudar, só vir à casa espírita, só trabalhar na casa espírita. A gente tem que passar por aquilo. Diante disso, eu fiquei muito cansada, fiquei muito triste, fiquei com muita pena de mim. Eu disse, eu preciso me dar um tempo. Eu já tinha ficado 40 dias indo e voltando na estrada. E eu achei que eu podia aliviar para mim, assim, não, eu estou cansada, eu tenho que descansar mais. Acho que eu descansei demais. Porque daí chegou num ponto que eu tinha que buscar força para me levantar. E não, hoje é o dia de casa espírita, eu tenho meu trabalho lá, como é que eu não vou? Mas eu confesso para vocês que me faltaram forças, então eu tive que redobrar os meus autocuidados. Um desses foi de ter um livrinho sempre à mão, em qualquer lugar, esse, qualquer outro, que me dissesse, que me inspirasse para aquele dia. Bom, desde então, eu tenho procurado fazer sempre isso, mais vezes por dia, não só de manhã, não só de noite. E hoje, antes de vir para cá, como nada é por acaso, a mensagem... Esse livrinho é muito bom, Carlos, não sei se vocês têm. Esse livrinho estava em falta, tá? Ele ficou em falta um período, é das frases da Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco. Só frases dela, são muito boas, mas eu confesso que tem umas assim que a gente fica até meio zonzo, assim, de tão forte. Bom, a de hoje, antes de eu vir para cá, porque eu tenho pedido sempre assim que eu possa ser um bom instrumento, na medida do possível, né? Na medida do possível. Então, aqui diz assim, ó, o autoconhecimento é uma necessidade urgente. Então, o conhecimento de si mesmo é uma necessidade urgente. Para todo aquele que descobre o valor da conscientização da sua existência. Então, para a gente estar aqui, para a gente querer melhorar em alguma coisa, para a gente querer ser uma pessoa um pouquinho exemplo de Jesus, a gente tem que ter ideia do porquê que a gente está aqui. E eu vou propor para vocês hoje uma coisa que eu acho que eu nunca propus, mas que eu acho que quando é com a gente, ganha mais peso. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o perdão hoje, que é um grande desafio que a gente tem, né? Eu tenho os meus também, assim... mas não é que alguém da minha família foi assassinado, como era no passado, né? As famílias brigavam entre si, uma tirava a vida do outro. Não. Então, às vezes, a gente acha que a gente está livre desse perdão aí. Mas, na verdade, os nossos desafios diários são assim, com as pessoas que estão ao nosso redor. Em casa, no trabalho, na fila do banco, no supermercado. São com as pessoas que a gente está caminhando essa trajetória aqui. Porque se nós estamos todos aqui, nesse mesmo período, é porque alguma coisa junto a gente tem que fazer. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. A gente tem esse plano, ele abarca níveis muito variados de evolução. Nem um Chico Xavier, né, que era muito, muito, muito bom, e nem uma pessoa daquelas que mata meia dúzia, 10 pessoas. Quer dizer, vejam que entre o Chico e essa outra pessoa tem um número muito grande de pessoas, umas um pouquinho melhores, outras um pouquinho piores. Bom, a gente está no meio disso tudo, nós não viemos errados para cá, ninguém caiu de paraquedas. Então, vou propor para vocês que enquanto a gente for pensando um pouquinho sobre isso, vocês pensem numa pessoa, numa ou duas pessoas, quantas vocês quiserem, que vocês acham que ainda tem alguma coisa para resolver.
digamos assim, um desafeto. Não vamos chamar de inimigo, eu acho que inimigo é um termo meio forte. Vamos pensar nos nossos desafetos, tá? Pessoas com as quais a gente brigou, a gente não se relaciona mais, nós estamos com dificuldade, um ex-amigo, um ex-marido, não tem ex-mãe, não tem ex-pai, né? Mas, enfim, um desafeto. Tentem, quando a gente for falando, pensar nessa pessoa, tá? A gente não vai tirar ela para Cristo, a gente vai pensar nela e se realmente... por que é tão difícil perdoar? E o que talvez a gente tivesse que fazer para diminuir esse sentimento de desconforto que a gente tem quando pensa numa pessoa, tá? Então, esse material é um material, Carlos, que eu peguei do Reformador. Na verdade, é 50 razões para perdoar. A gente deu uma enxugada, porque o tempo nunca é muito grande, e a gente tornou menos itens, tá? E eu dei uma juntada para adequar o tempo, e são coisas que a gente vai pensar, e vamos procurar lembrar desta pessoa que a gente considera o nosso desafeto. Então, a primeira proposta que eles nos fazem. Imagina que a gente pudesse sofrer um lapso de memória, uma amnésia, e que a gente pudesse esquecer todas as coisas de ruim que nos aconteceram, né? E que só sobrasse as coisas boas. Seria bom, né? Que a gente tirasse tudo aquilo que é ruim e ficasse só o que é bom. Isso é o objetivo do perdão. O perdão é isso, ele propõe isso. Que a gente desconheça, que a gente não valorize todo o mal que nos tenham feito e que a gente possa, esquecendo desse mal, que a gente possa voltar a ter paz e harmonia no nosso coração. Que a gente não tenha esse desconforto que a gente tem quando a gente pensa nessa pessoa, ou que a gente talvez possa ter feito algum mal, um mal entendido, enfim. Essa pessoa que vocês escolheram. A segunda proposta, perdoar não é alguma coisa que eu faço agora para daqui 5 minutos. E também não é 2 vezes na vida. Perdoar é uma coisa contínua. Se alguém foi grosseiro comigo na fila do supermercado e aquilo me incomodou, uma vez uma pessoa veio e botou o carrinho nos meus pés. Aquilo me deu uma coisa muito ruim. Aquilo me desarmonizou. Então, o perdão pode ser dessas pequenas coisas também. Quer dizer, aquilo lá me tirou do eixo. Que coisa tão pequena para me tirar do eixo, né? Então, perdoar é uma coisa que acontece quando eu tenho esse desafeto que a gente está pensando. Não é que vai ser num minuto que eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou pensar nela, eu vou pensar nela, eu vou pensar nela, muitas vezes. E vai chegar uma hora que, se eu decidir realmente que eu não quero mais que aquilo me incomode, quando eu me der conta, com o passar do tempo, aquilo não me incomoda mais. Então, provavelmente eu tenha perdoado. Então é isso, não é uma coisa que acontece 1 ou 2 vezes na vida, e não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tá? Por quê? Porque perdoar faz bem pra gente. Quando eu perdoo aquela pessoa que a gente está pensando, eu estou fazendo um bem para mim. Eu estou tirando de dentro de mim aquilo que me tira paz. E estou deixando de emitir coisas ruins para aquela pessoa. Mesmo que eu tenha razão nisso que eu estou sentindo. Então, tentar não pensar nisso e pensar que, se eu perdoar, eu estou fazendo bem primeiro para mim. Primeiro para mim. Por quê? Porque aquele sentimento vai parar de ruminar dentro de mim. Por que perdoar? Porque perdoar significa que eu reconheço que aquela pessoa é imperfeita. Ela não é perfeita. Se ela é perfeita, eu não tinha vindo nesse plano. Assim como eu também sou imperfeita. Então, quando eu perdoo aquela pessoa, eu me dou conta que sim, ela tem erros, assim como eu também tenho erros. Então, se eu
não perdoar, como é que eu vou querer que também as pessoas que andam comigo, que comigo podem ter alguma desavença, não me perdoem? Que moral eu tenho de não perdoar, né? Porque perdoar significa que eu estou me dando conta que a gente vive num mundo ainda de aprendizado, que a gente não aprendeu tudo. Então, ninguém é perfeito, se a gente fosse perfeito, não estava aqui. Então, isso se refere a reconhecer que todos nós temos ainda dificuldades. Eu nem falaria em defeitos, nós temos dificuldade. Quando eu digo assim, eu tenho dificuldade em conversar com aquela pessoa, estou dizendo que é difícil para mim, né? Perdoar também quer dizer que eu não posso controlar o que os outros fazem, porque eu não posso impedir uma pessoa de ser grosseira comigo, mas eu posso tentar controlar o que aquilo causa em mim. Ah, tá, muito fácil. Não, não é fácil, é bem difícil. Quando alguém é injusto com a gente fica muito triste, né? E às vezes muito brabo também. Então, o perdão, ele é uma proposta para a gente tentar dominar o que o outro faz comigo. Porque eu não posso dominar o outro e nem a língua dele. O que ele fala, o que ele pensa de mim, eu não posso. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso tentar dar uma melhorada na forma como eu vou lidar com aquilo. Por exemplo, uma vez eu trabalhei muito tempo, trabalhei 12 anos no posto de saúde, na dependência química. A gente atendia pessoas, vocês acham de que jeito? Queridas, boazinhas, educadas. Não, né? As pessoas doentes, com problema para resolver. E eu me lembro que uma vez veio um senhor por causa do irmão dele. O irmão era solteiro, sozinho, e aí ele veio procurar o posto para atendimento, e eu era quem fazia o acolhimento, né? Colhe a história. E ele começou a dar socos em cima da mesa. E aquilo começou a me assustar, né? E aí eu sempre pedia naquele tempo também, quando eu entrava na minha sala, que eu pudesse ser um instrumento da espiritualidade para também ser ajudada. E eu me lembro que me veio uma frase assim na hora: se tu continuares fazendo isso, eu não vou conseguir te ajudar. Não é que ele ficou faceiro, sorriu para mim, ele deu uma acalmada. E eu disse, quem sabe tu dá uma volta, toma um copo de água, depois tu volta. E quem sabe a gente consegue conversar melhor na volta. Ou um outro dia, né? Então, assim, faltou pouquinho para mim entrar na onda dele, né? Porque ele estava dando soco em cima da minha mesa. O terceiro soco ia ser no meu rosto, né? Então, quando tu vê que a pessoa está precisando, então eu propus para ela que ela tentasse se acalmar, porque daí eu poderia tentar ajudá-la. Isso não foi uma coisa que eu inventei na hora, foi alguma coisa que a espiritualidade, que o meu protetor me disse, olha, não vai bater de frente, tu vai machucar teu rosto. Então, assim, é sobre isso, né? É sobre isso. Às vezes a gente está numa discussão e a gente não vai chegar em lugar nenhum a não ser um grande desafeto. Então a gente pode interromper. Não é uma coisa que a gente vai fazer de uma hora para outra e nem todos os dias. Mas é uma proposta de tentar. Tá? Perdoar demonstra que você aceita ou está tentando aceitar o fato de que as pessoas não são como você gostaria que elas fossem, mas são como são. Ah, mas eu gostaria que a minha irmã fosse mais parceira, mais amiga, mais presente. Eu gostaria, mas pode ser até que a gente consiga conversar sobre isso, mas não quer dizer que eu vá mudá-la. Então, na verdade, as pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. E nós não temos esse poder. E quando a gente se dá conta disso, dá um pouquinho de tristeza na hora, mas depois a gente se dá conta que é entre ela e Deus, não é entre eu e ela. Então, isso dá um grande alívio para a gente. É uma coisa, assim, que é um pouco libertadora. Perdoar também não é uma coisa que a gente faz pelo outro.
Mas é um gesto, uma atitude que é um desapego. Por quê? Porque eu me liberto daquilo, assim, mas a Tati falou mal de mim, eu sei que ela falou mal de mim 3 vezes, 3 pessoas vieram me contar isso. Isso dói, né? Isso dói muito, porque a gente ainda é muito... A gente não gosta de ouvir as coisas ruins da gente, né? É muito ruim crítica. A gente diz, não, mas pode me dizer desde que seja construtivo. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Seria bom se fosse assim. Então, quando a gente entende que, não, eu vou deixar assim, não vou mais revidar isso, deixa assim, né? A gente se desapega. A gente se desapega e entende que aquilo não é mais um problema nosso. Não vai acontecer de um dia para o outro, tá? Mas então eu estou dizendo que a gente deve se submeter a esse tipo de coisa passivamente, tá? Dar a face várias vezes. É assim, então eu vou ter que me entregar, eu vou ter que deixar os outros fazerem o que quiserem de mim? Não, não. Na verdade, é um ato de sabedoria. Porque, por exemplo, se a gente sabe que o outro não é perfeito, que o outro tem aquela dificuldade, como nós temos as nossas, e eu digo assim que aquilo não vai mais me incomodar, ou eu vou tentar não me incomodar mais com aquilo, eu estou me desapegando do problema, eu estou me desapegando daquela ruminação que a gente faz quando a gente está de mal com alguém. A gente não quer pensar na pessoa e está pensando na pessoa. E aí a gente fica brigando mentalmente com a pessoa. Então, quando a gente resolve que aquilo... Eu vou tentar não me contaminar mais com isso. É uma prática de desapego. Como quando a gente faz quando tira do armário aquilo que a gente realmente assim... Não, eu gosto disso, mas eu não estou usando. Pode ser melhor para outra pessoa. Isso é desapego. Quando a gente diz, não, mas olha, Ledi, isso que tu está me dizendo sobre mim, eu acho que tu não tem razão. Quando eu penso e me dou conta, eu acho que tu não tem razão. Então, pensa melhor sobre isso. Eu acho que comigo está tudo bem. Então, na verdade, a gente acaba começando a se proteger, a gente deixa de lado os ressentimentos e pega aquilo ali que está acontecendo e transforma em experiência. É difícil? É difícil, mas não é bom que a gente esqueça logo do que aconteceu, porque daí a gente vai se ver de novo numa situação como aquela. Então, é bom que isso que a gente sentiu sirva de material para a gente pensar, né? Por que eu estou de novo vivendo esse problema? Provavelmente porque eu não aprendi ainda a lidar com ele, porque se eu tivesse aprendido, aquilo não era mais um problema. Perdoar também não significa admitir que estava certo, por exemplo, o que o outro fez para mim. E nem que a gente deva esquecer. A gente não deve esquecer, diz aqui, pelo menos por algum tempo, a fim de evitar que aconteça de novo. Porque às vezes, no nosso local de trabalho, a gente se vê envolvida com as mesmas coisas. Porque a gente está repetindo atitudes. E aí a gente acaba ficando de novo estremecido com algumas pessoas. E isso é muito ruim, principalmente no trabalho. Em casa nem se fala. Mas em casa a gente vai ter que se entender de um jeito ou de outro. Digamos que é um fator que apressa a nossa resolução do problema. E no trabalho, não. Então, quando a gente entende que eu não vou esquecer de uma hora para outra, mas eu quero esquecer, eu gostaria de esquecer. Digamos que isso já é meio caminho andado. Eu não gostaria mais que isso me incomodasse. Isso é muito saudável. Pode ser que na primeira, na segunda, na quinta vez, a gente ainda fique incomodado com aquilo. Mas com o tempo, a gente diz que a gente precisa dizer as coisas para se ouvir, né? É exatamente isso. Quando eu digo assim, por exemplo, minha mãe está numa clínica, numa casa de repouso. Isso dói em mim, porque é verdade. Eu não estou mentindo para mim mesma. Então, quando a gente diz algumas coisas para a gente mesmo, a gente precisa ouvir a voz da gente, né? Nem que seja a da consciência. Fica um pouquinho melhor de lidar.
É uma nova realidade que está aí, eu vou ter que aprender a lidar. Vai doer, vai doer. Vai demorar, vai demorar. Mas é assim, né? Então, não é que a gente tenha que esquecer logo o que aconteceu. Não tem um prazo para isso. Ah, mas já se passaram 6 meses e eu não esqueci. Não, não é isso. A gente não esquece para que a gente... Ah, eu estou me envolvendo de novo em tal situação. Eu não quero mais isso para mim. Então, é um fator de proteção. Aqui tem uma parte bem importante que diz assim: perdoar é do coração, sobre cujos sentimentos a gente pode ter algum controle, se a gente já aprendeu a se reeducar. E esquecer da memória. E eu não consigo dominar a minha memória, eu não mando na minha memória. Então eu posso tentar acalmar aquele sentimento que me dá desconforto, que me dá um mal-estar. Mas esquecer eu ainda não consigo, a não ser que eu tenha amnésia. Então pode ser que o período de lembrar daquilo ainda vá mais um tempo, né? Porque esquecer é todos os registros que a gente tem e que a gente gostaria de apagar, mas não consegue, porque está registrado na memória. A gente não tem memórias lá de quando a gente tinha 4, 5, 6, 7 anos. Por exemplo, assim, é Natal, me lembro do Papai Noel, me lembro de como a gente fazia na minha casa. Então, eu não tenho como esquecer isso. Quando faz link com alguma outra coisa, a gente vai lembrando. Então, imagina essas coisas que são dolorosas, né? Então, perdoar é do coração, é algo que vai deixando de te incomodar. E esquecer é da memória. Perdoar depende da gente, porque é de tentar manejar melhor os meus sentimentos, mas esquecer depende da memória. Então é uma coisa que esquecer... Não, aí a gente ouve assim, mas quem não esqueceu não perdoou. Não é bem assim. Eu posso olhar para uma pessoa, lembrar do que ela me fez, porque afinal eu não estou sem memória, e aquilo não me incomodar mais. Dizer assim, a pessoa estava enganada, a pessoa se passou, né? Ela não... Talvez ela estivesse precisando mais de ajuda do que eu mesma. Então, vejam como é diferente. Agora, eu olho para a pessoa, eu me lembro, porque não tem como eu não lembrar, né? Isso não existe. Perdoar é também uma decisão da gente se libertar das mágoas e de dizer assim, eu não quero mais que isso me doa. Aí, nesse processo, a gente vai melhorando o espírito e o coração. É uma escolha de não dar valor ao ódio, ao rancor, à vingança, e de renunciar ao desejo de vou te pagar na mesma moeda. Não precisa isso acontecer, porque daí que moral eu vou ter, né? Quer dizer, eu sou imperfeito, como é que eu não perdoo ninguém? E como é que eu quero que os outros aceitem que eu sou imperfeito? Não, mas é que eu não sei tudo. Tá, mas então essa regra tem que valer para o outro também. Né? Perdoar sugere também que a gente já enxergou no outro um pouquinho a luz de Deus. Por quê? Porque a gente já entendeu que ele é imperfeito como nós, que Deus nos criou simples e ignorantes e que as falhas do caminho são pela nossa livre escolha. Então, quando eu digo assim para o Carlos, olha, Carlos, tu errou nisso, né? Mas tudo bem, eu acho que dá para melhorar e tal. Eu já entendi que ele errou, mas ele também vai dizer, olha, Mônica, tudo bem, mas tu também naquele dia errou por isso, por tal coisa. Então a gente entende que nós somos filhos de Deus, fomos criados simples e ignorantes, e o que a gente vai escrevendo nos livros, nas páginas do livro da nossa vida, é por conta da gente. Não é o Carlos que tem culpa dos meus erros, e nem ele, e nem eu sou culpado dos erros dele. Mas eu tenho que admitir isso. Né? Porque, não, eu sei um pouco mais do Carlos nesse aspecto, mas ele sabe muito mais nos outros aspectos. Então fica tudo bem, assim, a gente não vai brigar por isso. É também, quando a gente tenta perdoar, é também tu ter um pouco de compaixão pelo outro. E pensar assim, que esse sentimento é melhor do que a raiva. Né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, eu não tenho uma raiva daquela pessoa, eu tenho pena. É bom de ouvir? Não tanto, mas é melhor do que ouvir que ainda assim, aquela pessoa me dá muita raiva.
Então, não, agora hoje, pensando bem, às vezes é aquela pessoa que mais nos fez mal que vocês estão lembrando agora. Ela merece muito mais a nossa compaixão, que a gente diz pena, e pena parece que é uma coisa assim que é pior, né? Mas vamos chamar de compaixão, de misericórdia. É muito melhor a gente ter isso por alguém do que raiva. Porque um pouquinho mais adiante pode ser que a gente consiga trocar esse sentimento também por uma coisa um pouquinho melhor. Você, não, mas não vem me pedir para rezar para ele nas minhas orações, né? Tá, não hoje. Mas pensa no caso. Quem sabe mais adiante tu consiga também pedir por esse teu desafeto. Porque ele não é nosso desafeto de graça. E se a gente for um pouquinho furbo, como dizia o meu nono, a gente vai pegar... Mas o que eu tenho que aprender com isso mesmo? Tá, eu tô aqui, já tô dolorida, tô sofrendo. Não tem nada de bom que eu possa pegar dessa situação? Sempre tem. Às vezes a gente demora a se dar conta. Não é no dia, não é no outro dia. Tá? São tudo propostas para a gente pensar. O perdão não quer dizer que você tem que se reconciliar de imediato com quem te machucou, mas que você deseja desligar-se, ir se afastando da pessoa. A reconciliação pode acontecer mais tarde. Então, quando eu não tenho raiva, eu tenho compaixão, a nossa sintonia, ela passa a ser, digamos, um pouquinho mais próxima. Se fosse raiva e compaixão, seria assim. Se é compaixão com um pouco de misericórdia e tal, digamos que a nossa faixa, a nossa vibração, ela não fica tão disparelha. Então, isso é melhor. Então, não quer dizer que a gente não... Olha, agora eu resolvi que eu vou te perdoar, então já vamos fazer as pazes. Não é assim que acontece, a gente não é criança, né? A criança, às vezes, demora para elaborar isso. Então, pode ser que a gente se reconcilie com essa pessoa mais tarde. Pode ser que não. Mas se eu já não nutrir por ela sentimentos pesados, como rancor, raiva, vingança, já tá bem melhor. Se a gente consegue mais adiante realmente perdoar e que aquilo não mexa mais com a gente, não dê desconforto, muito bem. O perdão não tem o poder de mudar o passado. Eu perdoando, vai mudar o que aquela pessoa fez? Vai apagar? Não vai apagar. Mas possibilita a gente se proteger hoje. Não vou cair mais nessa roubada. Não vou fazer mais isso. Vou me cuidar em situações, tipo assim, juntou 4 pessoas para falar de um colega de trabalho, eu estou sentindo cheiro de problema. Posso dar meia volta e não me envolver nisso. Tipo assim, já me envolvi em coisas desse tipo, não foi bom. Então, o perdão não muda o passado, mas pode mudar o presente e o futuro, para a gente se envolver em menos situações desse tipo. Essa frase a gente também ouve com frequência. Quer ser feliz ou quer ter razão? Às vezes a gente quer ter razão. E também se der ser feliz. Mas a gente às vezes, não, mas eu tenho razão. Não é que eu quero, a razão é minha. Às vezes não funciona assim. Por mais que eu tente explicar para alguém, aquele senhor que estava dando soco na minha mesa, ele não estava em condição de conversar. Eu queria ter razão e ia levar uma no rosto. Não ia rolar, não ia dar certo. Então, assim, a gente quer ter razão, principalmente quando a gente tem razão. Mas se a gente tem razão, a gente também não precisa provar para o outro que tem. Se a gente está de consciência tranquila e sabe que está tudo certo, está tudo certo. O perdão devolve aos nossos corações aquela sensação de paz. Assim, ai, que bom, encontrei o fulano na rua, não me deu mais aquela coisa ruim. Pronto, já está bem melhor. Ainda tem que melhorar mais um pouquinho, perdoar mais do fundo do meu coração. Tudo bem, mas não é na hora, né? Não é na hora. Então, isso devolve a paz. E nós sabemos como é bom ter paz, né? Quando a gente não tem, a gente sabe como é importante a gente... Quando a gente diz assim, eu só quero um pouco de paz, significa assim, silêncio, ninguém gritando o meu nome, né? Menos barulho, o meu coração mais sereno. A gente diz isso, né? Eu só quero um pouco de paz. Eu acho que nos últimos anos a gente começou a entender melhor o que é esse sentimento da paz.
Logo, quando eu pensava em paz, me vinha bandeiras brancas, assim, agora eu não vejo mais as bandeiras brancas. Eu só penso assim, é aquela coisa que não tem preço que a gente sente, né? Que a gente está em paz, deita no travesseiro e pode não ter sono, mas não tem nada perturbando a gente. Isso é sensação de paz. O perdão não busca a mudança de quem nos ofendeu, de quem nos magoou, mas nos cura. A gente, depois no final, a gente vai se dando conta, quando a gente tem 30, a gente pensa de um jeito, quando a gente tem 50, a gente pensa de outro, quando a gente tem 60, a gente diz assim, mas isso aí nem me faz mais cosquinha, mas capaz que eu vou dar minha atenção para isso, mas tem que chegar lá nos 60, porque com 30, como me incomodava, não, eu não levo desaforo para casa, não, meu pai e minha mãe me ensinaram que não tem que levar desaforo para casa, olha, às vezes tem que levar num saco arrastando, e dizer assim, vai chegar a hora que tudo vai se acalmar. Eu tô certa? Eu acho que eu tô. Então tá tudo bem. Eu tô errada? Tô errada. Então o que eu posso fazer para... eu tenho que dar um telefonema e dizer para a pessoa assim, olha, exagerei hoje. Me desculpa, não estava num bom dia. Eu fiz isso várias vezes nesses últimos meses do ano. Desculpa, estava... com a minha cabeça lá em Caxias, né? Me desculpa mesmo. Isso é aceitar que a gente erra, e erra muito. E que às vezes a primeira pessoa que aparecer, diz, mas justo com aquela pessoa, mas claro, foi a primeira que apareceu, quem mandou ela aparecer primeiro? Né? Ou então, justo com os da família, mas claro, não vai na rua brigar no meio da rua, vai discutir em casa. Então, são os premiados. Né? Então, quando a gente entende isso, mas ela disse isso justo para a pessoa que quer mais ver ela bem. Pois é, porque a pessoa que está sempre ali atrás dela tentando ajudar. Então, isso acontece, isso é da vida acontecer. Né? Quem não perdoa, essa frase eu achei genial. Quem não perdoa está alugando um aposento para o desafeto na sua casa mental. E a pessoa fica ali, né? Sentada numa poltrona, né? E a gente não quer pensar nela e ela volta, e a gente não quer pensar nela e ela tá ali. Então a gente aluga para ela um lugarzinho muito especial na nossa mente. Claro que não é fácil, como a gente viu, esquecer. Mas se a gente tentar pensar numa outra coisa, desviar o assunto, dar uma volta, respirar, diz que tomar um gole de água é muito bom, porque daí aquilo que a gente ia falar depois do gole de água, pode ser que a gente não fale. Então, não vamos alugar esse espacinho especial na nossa mente para uma pessoa que nos fez mal. Então, vamos tentar não pensar nela, para pelo menos mudar a vibração. Quem ocupa a mente com a pessoa que o magoa está tirando espaço de uma pessoa que o ama. É verdade, porque aquele que eu discuti ali, que foi o primeiro a ouvir o meu desaforo, esse aí gosta de mim. Então, eu não estou pensando nele, estou pensando naquele que está dentro da minha mente com a poltrona. Então, dá para a gente tentar mudar isso, né? Ninguém disse que era fácil. Não é fácil, não. Quando nós culpamos alguém pela nossa mágoa, estamos lhe dando o controle remoto das nossas emoções. É verdade. Quando a gente... Mas como aquele outro incomoda, né? Mas eu deixo, dou espaço para ele. Né? Quando a gente tenta não sintonizar, nós estamos mais no controle dos nossos sentimentos. Tipo assim, parece, a gente tem uma ideia de que virar as costas para uma discussão é sinal de fraqueza. Não é, não é. A gente pode dizer assim, a gente conversa outra hora, tu está muito nervoso. Não, eu acho que tu não está bem agora. Vamos dar um tempo, vamos conversar outra hora. Isso não é inferioridade, isso é superioridade. Se a gente está falando de uma nobreza maior de sentimentos. Não vou discutir contigo. Eu acho que a nossa conversa não vai terminar bem. Isso é ser sábio. Né? A lei natural diz que duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se a mente estiver cheia de pensamentos de perdão, não haverá espaço para sentimentos de ressentimento, de raiva, de vingança. Não, eu não estou mais... É aquilo que eu disse depois de 60. Não vou mais me importar com isso. Não, mas a pessoa fez de propósito. Pois é, mas também isso é tão pequeno, né?
isso é tão pequeno. Às vezes nem é tão pequeno. Mas a gente vai dizendo para a gente mesmo assim, isso não é tanto assim para mim. Será que isso aí merece que me tirar a paz desse dia, que está tão bom, que foi tão bonito? Porque às vezes, eu conto para vocês aquilo do carrinho no supermercado, que a pessoa entrou com o carrinho no meu calcanhar, ela me tirou do sério. Eu não briguei com ela, mas eu fui embora muito mal, porque aquilo me deu, mas por que a pessoa não olha com esse carrinho cheio de coisa? Podia ter me machucado. Quer dizer, mas não machucou, tá tudo certo, só me doeu um pouco, não saiu sangue. Então a gente supervaloriza as coisas ruins. E aí acaba que aquilo vai atraindo os nossos irmãozinhos. Esse é isso mesmo, tu não tem que perdoar também a pessoa, porque ela, né? A gente tem companhia para as duas atitudes, para boa e para ruim. Quando nós estamos ressentidos, magoados, nós sentimos com muita intensidade as coisas do passado. É como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Cada vez que eu me lembro que a pessoa me disse aquela coisa, mas me dá uma coisa ruim, claro, porque está vivendo de novo aquilo. Então a gente se dá o presente de repetir a mágoa. Mas a gente não se dá conta disso, né? Isso vai nos desgastando emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Por que a gente tem úlcera? Por que as pessoas desenvolvem câncer? Né? É aquela sucessão de mágoas ruminadas, é aqueles pensamentos auto-obsessivos que a gente faz. Onde for o membro mais frágil da gente, vai estourar. A pessoa que você está perdoando não precisa mudar nada. E pode ser, e não precisa talvez mudar nunca. A única exigência do perdão é que você dome os seus sentimentos, que a gente seja senhor dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A pessoa que está me magoando é o jeito dela. Pode ser que ela nunca mude, porque ela não entenda que está errada. E a pessoa só vai mudar quando ela entende que está errada. Então, eu não posso fazer nada a respeito disso. Bah, mas que chato isso, né? É chato, mas não posso. Se a minha irmã é assim, ela é muito preocupada com a vaidade, eu posso até aconselhar ela. Mas eu posso mudá-la? Não, porque aquilo é importante para ela. Então, a única exigência do perdão é que a gente dome, que a gente tente controlar os nossos sentimentos. Essa é muito importante. Agora eu sei que vocês estão pensando naquela pessoa. Eu posso ver pelo rosto de vocês. Se nós pudéssemos conhecer a vida particular dos nossos desafetos, nós encontraríamos sofrimento suficiente para desarmar qualquer hostilidade da nossa parte. A gente conhece essa pessoa que é o nosso desafeto. A gente sabe a dor que ele tem. A gente sabe quais são os problemas dele. Porque a gente diz, não, aquela pessoa que anda naquele carro, que mora naquela casa, naquela rua, que tem aquela conta bancária, ela não tem dor nenhuma. Como assim? Quando eu coloquei a minha mãe na clínica, que eu vi as pessoas que estavam lá, a minha mãe não tem a 4ª série, ela morava na colônia. Lá tinha juiz, tinha um pediatra que foi professor do meu marido em Caxias, tinha pessoas dos... Oh, essa moça, a senhora é bonita, né? Ah, me lembrei, ela foi rainha da festa da uva. Estava todo mundo lá. Então, assim, às vezes para a gente é fácil julgar do nosso pedestal, né? Não, mas a pessoa tem aquilo, para que ela se queixa? Se a gente se colocar no lugar do outro, vai pensar diferente. Eu posso dizer para vocês de cadeira, coisa que me aconteceu agora, que está me acontecendo agora. É só tu te colocar no lugar do outro, é só tu passar por aquilo. Às vezes a gente não entende. Outro dia eu disse para o meu marido, porque eu estou muito triste e tal. Ele disse, eu entendo, mas tu tem que pensar no lado bom. E eu disse, mas tu não está no meu lugar. Ele disse, olha, assim não dá para te ajudar. É verdade, porque ele disse é que nem os pacientes que eu atendo lá na perícia. Quando eu digo assim, não, mas vai passar, tu vai te recuperar. O senhor aí, né, doutor, está atrás dessa cadeira, bem belo e faceiro, né? Ele disse, mas eu só falei para ajudar, eu não queria atrapalhar a pessoa, não queria perturbar a pessoa. Mas quando a gente está machucada, meu Deus, tocou bem na ferida.
Então, assim, se a gente conhecesse a vida a fundo, não o carro que ela tem, o endereço que ela tem, a conta bancária dela, mas os sentimentos dela, a gente não sabe. Pode ser que muitas vezes sejam maiores e piores que os nossos. Para a gente pensar. Outra coisa importante, a gente já está terminando, é que a gente se perdoe. Se perdoe-se, 2 vezes. Que a gente se perdoe. O auto-perdão é muito importante, é tão importante quanto perdoar o outro. Porque a gente ainda é imperfeito e todos erramos. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente não precisa caminhar com aquele punhal cravado no peito, né? Mas eu fiz, como é que eu fiz? Sim, o remorso, ele é horrível. A culpa é horrível, mas ela é uma luz da consciência que mostra, fulano, tu errou. Bom, tu errou, tu vai ficar ciscando no mesmo lugar ou tu vai avançar? Então, eu errei, eu me dou conta. Tá, eu não vou mais errar. O que que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para consertar isso? Tem. Então, eu vou fazer. Eu vou vencer o meu egoísmo, o meu orgulho, eu vou lá e vou me desculpar. Eu vou lá e vou tentar reverter a situação. Pode ser que não reverta, mas aí não é mais um problema meu. Ah, mas eu fui lá e me desculpei, a pessoa não me perdoou. Não é mais comigo. Olha, fulano, me desculpa, eu errei, estava num dia ruim, estava muito mal aquele dia, exagerei contigo. Mas eu não vou te perdoar, ou, também tu pensa que pode fazer tudo? Não, eu não penso que eu posso fazer tudo. Não, mas eu não vou te perdoar. Acontece, paciência. Eu fiz a minha parte. Porque às vezes a gente não perdoa com essa justificativa de a pessoa não vai aceitar. A pessoa não vai aceitar. Vai lá e faz a tua parte. Se ele vai aceitar ou não, é com ele. Sumiu uma página. Está aqui. Por fim, né? Eram em torno de 30 razões para perdoar. Para encerrar, quando você consegue perdoar, depois de muitas tentativas, você tira os bloqueios que lhe impedem paz na alma, né? Paz no coração. E vai alcançando um pouquinho de cada vez a cura. A felicidade e a paz. Às vezes a felicidade nem vem num primeiro momento, mas a paz, eu diria que a paz ela é mais serena, ela acalenta a gente. Às vezes a gente não está feliz, mas se a gente está em paz, está sereno, já está bom. Eu pelo menos penso assim. A felicidade às vezes é uma coisa... Tem momentos na vida da gente que a gente não consegue estar feliz. Mas se a gente tiver com o coração mais sereno, já é bom. Se a gente tiver com sentimentos de ressentimento, de raiva, vai piorar o nosso estado, né? Então, é ruim para nós, é muito ruim para nós. Então, se a gente tenta tirar essas coisas que nos impedem a paz e a tranquilidade, a gente vai gradativamente se sentindo menos infeliz. E aí faz uma proposta maior. Arrependa-se, quando for o caso, perdoe-se, repare o mal que você fez, repare o dano causado a si ou ao próximo. E assuma o compromisso de não errar mais ou de errar menos. E trate de ser feliz. Então, são propostas, né? Como eu disse para vocês, depois que eu li esse material, que eu já trabalhei em outras casas, eu vi o perdão de uma outra forma. Eu vi o perdão como algo assim... tem um lado muito prático, eu faço para mim. Me dói menos, me incomoda menos, me dá mais paz. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu convido, então, que a gente faça a nossa oração. Podemos seguir pensando nos nossos desafetos, para que eles também recebam, mesmo que a gente não queira de todo o coração, mas vamos lá. Então, nesse momento, nós agradecemos por termos aqui estado, falando e tentando compreender um pouquinho mais sobre o perdão, a sua dimensão, o quanto ele pode nos trazer alívio, esperança, serenidade e paz. Nós
nesse momento que estamos todos com o pensamento elevado e ligados a essa equipe amiga do Centro Libertação, nós pedimos que eles possam visitar a todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, creches, presídios, casas de repouso, clínicas, APAES, por todos os lares, especialmente os lares em desarmonia, lares vítimas da violência, da droga, da falta de afeto. Por todos os estados do nosso país, muito especialmente por aqueles que passam por situações mais difíceis, tragédias, enchentes, focos de incêndio. Pedindo pelo nosso país, nós pedimos por todos os demais, também aqueles que passam por guerras, tragédias, atentados e tantos outros motivos de dor. Que todos possam receber ajuda, a visita amiga das equipes amigas que são incontáveis e incansáveis no trabalho do bem. Que os seus dirigentes sejam intuídos para tomar as decisões mais acertadas e que tragam o bem coletivo. Pedimos também que todas as noites, quando o nosso espírito parcialmente se desprende, que nós possamos ser úteis às equipes amigas da espiritualidade, auxiliando dentro da nossa condição a quem necessitar, sempre protegidos e amparados pelas equipes amigas. Aos irmãozinhos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos, também possam ter sido esclarecidos como cada um de nós e retornem para a espiritualidade com os nossos votos de progresso. Aos nossos desafetos, Pai, nós te pedimos também, possamos sanar essas dores, fazer a nossa parte, ter humildade, ter solidariedade e fraternidade para que façamos minimamente a nossa parte e entendamos que o outro é possível passe por dores maiores do que a nossa. E assim, agradecidos por tudo, já recebendo essas vibrações, nós te pedimos que possamos ter uma boa noite, uma noite de repouso e de auxílio, se estiver ao nosso alcance, e um dia de amanhã com muitas possibilidades de sermos e fazermos o melhor. E que assim seja.